A França, em 1982, tinha novamente um plantel que poderia ir muito bem em qualquer competição, ainda mais em uma Copa do Mundo. O time era treinado pelo treinador Michel Hidalgo, contava com uma espinha dorsal muito forte e, claro, competitiva, com o acréscimo ainda do talentoso meio-campista e bola de ouro Michel Platini. Depois de se garantir no Mundial da Espanha, era hora de mostrar novamente a força do time francês, que ainda devia ao planeta um bom futebol desde os tempos de Justin Fontaine e também Raymond Kopa, que foi na Copa do Mundo de 1958 na Suécia. O time contava com jogadores excepcionais, como Tressor, Amoros, Lacombe, Belloni, Battiston e, claro, Platini. E hoje eu irei contar a história da segunda geração de ouro francesa que encantou a todos no futebol. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço gentilmente que você pudesse se inscrever aqui no canal e também deixasse o seu like. A tela serviu para acordar os Blues, que golearam a seleção do Kuwait logo em seguida por 4-1 com gol de Six, e a vaga na segunda fase da Copa do Mundo garantida. No grupo D, a França acabou conseguindo 2 vitórias, 1-0 sobre a seleção. Nas semifinais, a França encarou a sempre depois Platini empatou de pênalti aos 26. E mesmo jogando melhor, a França não conseguiu furar a retranca alemã. E para piorar as coisas na história das Copas, uma partida eliminatória teria que ser decidida nos pênaltis. E foi nela que o goleiro alemão Schumacher que deveria no 4º lugar na Copa do Mundo. Depois da dolorida eliminação na Copa do Mundo de 1932, ainda mais de maneira como aconteceu, a França teve que esperar 2 anos para poder dar a volta por cima. E o time manteve a base do Mundial e partiu em busca de seu primeiro grande título, a Eurocopa, que seria disputada em 1984 na própria França. E como o país já era anfitriã, ela não teve que disputar as eliminatórias e já entrou na fase de grupos. A equipe tinha o famoso Carré Magic, que vale a pena ser destacado, que era o meio de campo francês, Fernandes, Tigana, Direz e Platini, que dava a qualidade e a identidade necessária francesa para o time poder brilhar. Claro, a seleção era a grande favorita e estava pronto para, enfim, levantar a tão sonhada taça. A França estreou na Eurocopa contra a forte Dinamarca, que em Platini aos 78 do segundo tempo. A segunda partida foi contra a seleção belga, que chegaria ao 4º lugar também na Copa de 86. A França pôde demonstrar da Eurocopa, a final da Eurocopa de 84. De um lado nós tínhamos a França e seu time extremamente criativo, técnico e também goleador, com o Platini transbordando magia e sendo o melhor jogador daquele torneio. Do outro tinha a Espanha, que se apoiava na eficiência de Maceda, Carrasco e Santinala. A Espanha lutava pelo bicampeonato, onde havia conquistado em 64, e a França queria de vez por todas o seu primeiro título. E no primeiro tempo, o jogo foi disputado, mas as equipes acabaram não saindo do zero. Já no segundo tempo, a França acabou se impondo, e o craque do torneio e da França, Platini, abriu o placar aos 57 minutos, cobrando falta em um frangaço histórico do goleiro espanhol Arconada. Perto do fim da partida, Belloni deu números finais ao jogo, marcando o segundo gol, título de peso, a Eurocopa. E para deixar a festa ainda maior e também melhor, a conquista era em casa, com jogadores fantásticos. O título serviu para, enfim, apagar o drama vivido 2 anos antes na Copa de 82, onde de maneira injusta a França acabou sendo eliminada pela seleção da Alemanha. Se a França conseguiu encantar a todos com o seu bom futebol e levar a Euro de 84, o mesmo não aconteceu na Copa do Mundo. A equipe que já havia sucumbido diante da Alemanha em 82 repetiu a mesma dose em 86, perdendo por 2-0 justamente nas semifinais. O time acabou não sendo brilhante como em 82, mas ainda assim conseguiu deixar a sua marca, eliminando tricampeões mundiais pelo caminho. A Itália, por exemplo, nas oitavas de final, uma vitória por 2-0, e o Brasil, após o empate em 1-1 no tempo normal e um 4-3 nas cobranças de pênaltis.
O único fator positivo daquela Copa foi o fato de que a França ela conseguiu vencer a disputa pelo terceiro lugar contra a seleção da Bélgica por 4-2. E ali terminava a trajetória da segunda geração de ouro da seleção francesa, responsável por colocar o país novamente no hall dos protagonistas do futebol mundial e, claro, nos proporcionar um espetáculo atrás do outro. Por isso, essa seleção francesa da geração de 80 foi basicamente um esquadrão imortal.